uma vez, em nome do BTG Pactual, quero agradecer a presença de todos os governadores. Muito obrigada, Mansueto Almeida, pela moderação. E seguimos, então, com o Agrofórum 2025, com o painel Setor Sucroenergético, Perspectivas, Desafios e Caminhos para o Crescimento. Para este bate-papo, eu convido ao palco Bruno Serapião, CEO da Ativos, Fabiano Zillo, Chairman e Conselheiro da Zillor, Felipe Vicchiato, CFO do Grupo São Martinho, e para a moderação, Graziela Awada, sócia do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a presença de vocês todos aqui, grandes líderes e grandes nomes aqui do setor de açúcar e álcool, o setor sucroenergético. E queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que é bem relevante aqui para o setor, né? Que é como é que vocês acham que está o posicionamento do setor a respeito da transição energética, né, global que vem acontecendo e a descarbonização, né? Vocês acham que o setor está preparado? O Brasil está preparado? Bruno, se você quiser começar, por favor. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Saúde, Stallone. Obrigado aí pela oportunidade. Fabiano, Felipe, um abraço estar com vocês aqui. Obrigado, Graziela. Eu acho que o Brasil hoje lidera essa discussão global. O nosso setor sucroenergético enxerga que o produto que a gente faz, no caso do etanol, ele tem uma economia circular, onde você tem geração de energia de cogeração, você consegue ter subprodutos para produzir biometano, você consegue colocalizar também etanol de milho junto com o sucroenergético. Você começa a medir a intensidade de carbono e você enxerga o mundo inteiro buscando alternativas de descarbonização. E o etanol brasileiro hoje ele é o mais barato que mais descarboniza o mercado de transporte. Então, eu tenho viajado em alguns lugares pelo mundo, a gente está junto no Conselho da Única, temos uma agenda muito forte, como falaram, o governador falou aqui do Japão, estamos indo no Japão, o Japão está assumindo o mandato de mistura, que vai aumentar essa demanda em 4,4 para 8,8 milhões de metros cúbicos de etanol. Só para a gente lembrar, a gente consome perto de 40 milhões. Então, tem um crescimento exponencial vindo e o etanol brasileiro é a base de tudo isso. Aliado a isso, os organismos internacionais, como a ICAO, que regula os combustíveis de aviação, certificou as duas rotas de etanol brasileiro, tanto etanol de milho quanto etanol de cana, como possíveis de fazer SAF, e o etanol de cana brasileiro hoje tem a menor pegada de carbono. E como o SAF vai ser, em algum momento, sei lá, nos próximos 10, 15 anos, super importante para descarbonizar a aviação, nós estamos localizados no melhor lugar do mundo para isso. E, por último, a IMO, que regula todo o transporte marítimo no mundo, certificou o etanol como um combustível substituto para o petróleo e o gasóleo. Então, a gente tem hoje uma visão de demanda exponencial, o Brasil está se certificando, nós lá em Ativos temos todas as usinas certificadas Corsia, temos certificação Bom Sucro, São Martinho e Zillor também trabalham nisso. Então, a gente está muito pronto para apelar. O que a gente precisa? Primeiro, regras estáveis, para a gente poder fazer logística e acertar a logística. A regra pode ser boa ou ruim, mas ela tem que ser a mesma. 2, o apoio do Ministério das Relações Exteriores, quando a gente vai para fora, quando a gente compara, a gente compete contra os Estados Unidos e contra o petróleo. O lobby do petróleo é muito forte e o lobby do US Grains, eles têm 34 escritórios só para promover etanol ao redor do mundo. Então, a gente precisa de um trabalho dentro do Ministério das Relações Exteriores para abrir essas portas para a gente, porque o produto é bom e a gente está pronto para suprir o mundo. Legal. Fabiano, quer comentar um pouco? Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês do BTG, Bruno, Felipe, que eu complementaria, o Bruno, acho que, além de todos esses indicadores, eu falaria um pouco do RenovaBio, que é um programa aí que, desde 2020, traz indicadores, né, onde você consegue precificar, né, o carbono que foi retido. E, através desse indicador de eficiência, nós conseguimos melhorar, né? Então, através de processo, mudança de processo, produção de biometano, então, esse indicador e essa monetização faz com que tenha mais valia no processo. Nós temos também ferramentas, né, de melhoramento. Eu citaria aqui o CTC, né, que tem um programa
de melhoramento genético. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, onde tem o objetivo de dobrar a produtividade do canavial. Então, tudo isso está ligado nessa capacidade, no preparo de enfrentar aí esses desafios. O nosso desafio é gigantesco, né? O mundo produz aí 60 gigatoneladas de carbono. Nós tínhamos um prazo até 2030 que poderíamos só emitir algo como 550 e temos que reduzir 10 gigatoneladas de carbono, e sendo que o Brasil 1,3 giga de emissão, se considerar o uso da terra, seria 2,8. Então, olha a responsabilidade que estão colocando para a gente já parte de uma quantidade de emissão muito baixa. Então, aqui traz o tema do país como clima tropical. Nós vamos ter que fazer uso das diversas fontes, não só a bioenergia, vai vir o etanol, vai vir a bioeletricidade, vai vir etanol de cana, mas necessariamente outras oportunidades de crédito de carbono, como o reflorestamento, o biochar, que também vai ser. Então, eu acho que nós temos um contexto e uma oportunidade na mão enorme, né? Enorme. O que a gente precisa é ter essa cadência, né? E essa evolução consistente para que a gente possa não só monetizar tudo isso, mas entregar para o mundo um potencial muito grande. Lógico que, complementando, né, Bruno? Você trouxe muito bem, nós precisamos nos vender melhor, né? Ok. Felipe, quer falar? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Graziela. Olha, eu acho que o longo prazo é feito de diversos curtos prazos, né? Assim, acho que isso é um ponto importante para a gente o setor sempre está olhando, né? No caso da São Martinho, acho que a gente está num processo importante de certificar 100% do etanol. Como o Bruno mencionou, a gente também já está bastante avançado. No ano passado, a gente fez muito estudo em relação ao SAF, mas aparentemente atrasou um pouco a questão da viabilidade das plantas lá fora, para a gente estar exportando o etanol. Mas acho que o Brasil tem um caminho, é o produto de menor pegada de carbono, tanto do etanol de cana como do etanol de milho agora, né? Também porque no etanol de milho a gente não, diferente dos Estados Unidos, né? A gente utiliza a própria biomassa da cana para gerar energia, né? Então, ele é um processo totalmente, às vezes tem mais CBIO do que o próprio etanol de cana. Então, esse é um pouco o caminho, mas assim, é muito longo prazo. Os investimentos são muito elevados, né, para fazer qualquer tipo de SAF, principalmente, assim, as montas são elevadíssimas. Eu acho que o setor tem que estar pronto para estar com o etanol certificado, para quando abrir o mercado, seja em qualquer geografia, a gente conseguir entregar nesse mercado. Legal. Bruno, eu sei que você é um apaixonado por esse tema, mas o que a gente pode esperar aqui da bioeletricidade e do biometano como fonte complementar aqui no portfólio das usinas? Eu acho que o mercado de etanol de cana aprendeu que é uma economia circular. Então, a gente tem açúcar, do açúcar a gente tem o bagaço como subproduto, tinha a vinhaça, que era um super problema, que virou fertilizante. E o biometano está vindo para complementar esse portfólio, de pegar a vinhaça, torta de filtro, colocar em biodigestores e fazer uma substituição do diesel da frota de operação pelo biometano. Então, a gente está montando 3 usinas para 28 milhões de metros cúbicos de biometano. Isso substitui 25 mil metros cúbicos de diesel na operação hoje, que é super importante para a gente baixar o custo médio do nosso etanol e continuar com a pegada de carbono mais baixa. E a bioeletricidade, a cogeração, hoje a gente tem 830 mega de cogeração, a gente consegue fornecer energia para uma cidade de 25 mil pessoas só ativos. O nosso mercado como um todo, 8% da energia toda do Brasil é de cogeração dentro do nosso mercado. E isso é uma energia que hoje tem um custo barato e é uma energia super renovável. Então, quando a gente olha para o mercado sucroenergético, a gente tem que olhar o açúcar, que é um super produto importante, a caloria mais barata do mundo. O mundo não passa mais fome por nossa causa, a gente ajuda isso. O etanol mais barato que a gasolina e agora a energia também de cogeração e a substituição de hidrocarboneto pelo biometano. Isso tudo faz essa indústria ser muito importante para o Brasil e para o mundo. Bacana. Fabiano, quer complementar? Eu complementaria aqui que a dimensão do problema e da oportunidade
ela às vezes passa do limite da unidade. Isso é um negócio de muita colaboração, cooperação, né? Eu acho que dentro da Copersucar, que é o exemplo aqui que eu trago, as soluções elas passam por um nível de complementariedade entre as unidades, quer seja nos negócios que a gente atua, nas associações de joint ventures que fizemos, né? Então, o hub, né, de oportunidades para o cliente oferece uma solução muito mais confiável, né? A questão da bioenergia, e aí eu incluo a eólica e a solar, ela é uma energia instável, né? Onde o excesso de produção traz problemas para quem a consome. Então, nós precisamos ter níveis de estabilidade de produção. E aí, uma usina sozinha não consegue suprir, porque a gente é sazonal também. Então, como é que a gente monta uma equação complementar, né? Porque o cliente do outro lado não pode ter a falta. Ele quer uma energia barata, quer uma energia sustentável, mas quer uma energia na hora que ele precisa produzir. Então, é fundamental o sistema de cooperação e combinação, porque aí entre os projetos e as unidades você tem uma complementariedade e competitividade. Eu colocaria nessa questão. E dentro do etanol, logicamente, que é um processo de escala, e aí vem as outras joint ventures que a gente tem, que tornam o poder de trabalhar na cadeia de maneira mais completa, né? Eu acho que esse é o ponto, criando rotas sustentáveis, que é o caso que o Bruno está colocando com o uso de biometano. Eu acho que no caso da bioenergia, os grandes investimentos do setor já foram feitos, né? No passado, quando tinha os leilões a -5, a -6, e aí com isso você conseguia realizar o investimento, ter o retorno do projeto e garantir um volume de energia importante para a cidade onde você está. No caso do biometano, eu acho que ainda está no começo, né? A São Martinho mesmo vai inaugurar mês que vem uma planta de biometano na região de Araraquara para produzir 16 milhões de metros cúbicos. É um projeto que a gente conseguiria multiplicar por 4 nas demais usinas, né, dada a quantidade de vinhaça que a gente tem. No futuro, pode vir a substituir os caminhões, né, hoje substitui um pouco o caminhão leve, mas dependendo da tecnologia do motor, a gente pode ir para caminhão mais pesado, que está em desenvolvimento em outras indústrias. Eu acho que tem um espaço grande aí, mas, de novo, também é um investimento numa planta dessa, é um investimento muito grande. No caso dessa planta, foi 250 milhões de reais, algo do tipo, e você precisa ter contratos de longo prazo para pagar o investimento. A gente tem um contrato com a Compass, a gente fez há 2 anos atrás, quando a gente decidiu fazer o investimento, e aí acaba que tem um retorno do projeto. O investimento é grande, e assim, a questão do diesel é importante, mas ainda é um percentual muito pequeno hoje da frota que você consegue substituir. E eu vou começar com você, Felipe. Acho que agora é uma pergunta para todos aqui. Se vocês pudessem fazer uma aposta de longo prazo aqui, seja numa tecnologia, num produto, numa nova estratégia de diversificação, qual que seria? Olha, pegou mais difícil para mim, né? Eu acho que a questão de diversificação, assim, no caso da São Martinho, é ampliação da planta do negócio de etanol de milho, né? A gente tomou essa decisão em 2020, né, de colocar a primeira planta de etanol de milho na Boa Vista. Ontem a gente anteontem, na verdade, soltou um fato relevante para dobrar essa planta. Então, só a planta de etanol de milho vai fazer o equivalente a 5 milhões de toneladas de cana, né? É um produto, na verdade, essa decisão das usinas de cana fazerem etanol de milho vem um pouco do primeiro pilar, que é o volume elevado de milho que existe nas regiões do Centro-Oeste, dado uma questão de tecnologia, evolução de tecnologia da safrinha de milho, né, que aumentou barbaramente quando se olha o gráfico dos últimos 10 anos no Brasil. Então, você tem uma segunda safra. Então, o produtor faz soja, depois faz milho, aquele milho ele vende, então tem um preço adequado para você comprar. E segundo, por conta da integração energética, né? Quando você faz uma planta de etanol de milho que é 100% sem a cana, você precisa originar o cavaco de madeira, que aí é um outro desafio, precisa ver onde vai plantar o eucalipto, etc. No caso da planta de etanol de milho, integrada numa planta de cana, você basicamente usa a mesma energia, em vez de vender energia no grid, você vai lá e usa na tua planta de etanol. Então, acho que esse, do ponto de vista estratégico, é onde a gente consegue enxergar para produzir um etanol que hoje é mais barato do que o etanol de cana.
porque o DDGS também, que é uma parte importante da receita, ele acaba compondo de 30% a 40% do custo do milho, né, o que dá uma margem muito interessante. Então, a aposta de longo prazo, e aqui o longo prazo eu estou falando dos próximos 5 anos, acho que vai vir um pouco nessa migração de algumas usinas de cana para etanol de milho também. Fabiana. Eu complementaria, acho que a aposta minha seria na cana, tá? Eu torço para o CTC dobrar a produtividade, porque é onde que a grande vantagem competitiva está aí, né? Nas usinas de açúcar e etanol. O mercado de etanol ele vai crescer, né? Se você olhar hoje, a frota flex de 40 milhões aí de veículos tem aí em torno de 45%, 50% de consumo de etanol. Então, existe uma demanda. A cada 1% é algo como 500 mil metros cúbicos, né, 500 mil litros. Então, é importante que as plantas de etanol elas estão se posicionando onde há um mercado não tão grande, né, há um mercado menor. Né, há algumas indústrias aí vindo para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, onde o mercado está maior, então vai haver um deslocamento. Então, é preciso criar demanda. Né? Então, essa é um pouco da preocupação, talvez, que no curto prazo, 1 a 2 anos, a gente consiga acomodar, mas nós precisamos começar a olhar a questão de substituição em biobunkers, navios, aumento do flex, que vai vir com preço e tudo mais. Acho que é super importante nos veículos de alta capacidade. Né? Esse negócio foi abandonado lá atrás, na crise do pró-álcool, né? Que vivemos, não foram 1 ou 2, mas lá na década de 90, hoje está voltando essa tecnologia de uso em veículos de alta capacidade, mineração. Então, isso é um começo, né, de um acréscimo, né, onde essas indústrias desejam uma pegada menor de carbono, consequentemente, investimentos serão feitos nessa direção. Eu acho que e o crédito de carbono, né, eu acho que é super importante a gente, de vez, regularizar o crédito de carbono, porque o Brasil, necessariamente, ele vai ter que suprir a demanda adicional de alimentos que o mundo vai exigir. Eu acho que o Brasil deve ter que produzir uns 180 milhões de toneladas de cereais ainda, né, em cima de passagem degradada, e provavelmente adicionar carbono no solo para que a gente faça a descarbonização. Então, crédito de carbono, produção de alimento, que não pode ser antagônico. A gente tem que combinar o jogo, porque passagem degradada está de 80 a 100, está esgotando. Né? Então, embora tenha bastante, né, mas na hora que a gente olha o tamanho do problema, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não são ambientes que você consegue ter 2 ou 3 produções. Aí você começa a ter demanda de água, etc. A gente começa a entrar em outros problemas. Então, eu iria nessa aumento de consumo, produtividade e na questão de crédito de carbono. Para complementar, acho que no nosso caso, a gente enxerga essa tendência que o Felipe colocou de colocalização do etanol de milho pelo fato do bagaço, o preço da energia está depreciado, os contratos de bioenergia estão terminando. Então, você tem um preço do bagaço razoável de substituição para você usar para etanol de milho, e você tem um custo médio de etanol de milho. Nossas usinas estão no centro-oeste, então a colocação do DDG e DDGS para a gente também é algo muito acrítico. Nos próximos 3 anos, a gente vê de 3 a 5 plantas. Isso do ponto de vista de portfólio, biometano e etanol de milho. Quando a gente vai para dentro da operação, eu estou com o Fabiano, que a gente precisa olhar muito para a produtividade. A gente precisa levar os canaviais a 100 toneladas médias. Estamos no CTC olhando variedades de cana. A gente está aplicando 61 variedades de cana hoje, de Nátios. Tem 18 mil talhões, 8 tipos de cana diferentes. E aí entra uma outra parte que a gente não falou, que é o que a tecnologia e a inteligência artificial está trazendo para esse mercado. Então, todo o manejo agronômico hoje já está passando via sistemas onde você deixou de ter que ir no canavial para olhar, você já usa satélite, você já usa drones, já projeta. A geada que teve no Mato Grosso do Sul 1 mês e meio atrás, antigamente levava 15 dias para saber o que acontece. Nós, em 4 horas, já sabíamos o que estava acontecendo, já alocamos áreas de colheita e tivemos um impacto super baixo da geada, que você pega há 5 anos atrás, seria muito grande. E, do ponto de vista de operação, estamos testando trator a etanol, estamos testando colhedor a etanol, estamos testando substituição. A MWM no Brasil está fazendo motores de alta performance de etanol para substituir a frota existente, para você não ter que comprar equipamento novo. Do ponto de vista de biometano, a gente está testando já os caminhões de grande porte no CTT em 2 usinas. Hoje a gente está comprando gás natural, a gente vai substituir isso depois por biometano. E
Tudo isso, acho que traz o custo para baixo, traz a tecnologia para cima e aumento de produtividade. E, do ponto de vista da demanda, hoje eu enxergo, o SAF está muito longe, mas a mistura hoje é uma realidade. Você pega países do Sudeste Asiático, Filipina, Indonésia e o Japão, com mandatos muito fortes, priorizando o mercado interno com mandatos para importação. Quando você vai para a África, você tem Tanzânia, Nigéria, buscando também a substituição do diesel. E o Brasil está na posição super favorável a isso, porque o nosso etanol ele é menos carbonizante. Então, a gente tem que pegar essa tecnologia nossa, que a gente tem hoje dentro de um grupo lá na Única, que vai para esses lugares, para pegar essas usinas locais em outros países, trazer essa tecnologia brasileira e criar um outlet também para o nosso mercado aqui. É assim que a gente enxerga. Aproveitando que você tocou num tema aqui a respeito de clima, né, queria saber aqui como é que o setor está se preparando para os desafios climáticos, né? Toda essa volatilidade que a gente tem hídrica, principalmente, o que vocês estão vendo? Fabiano, se você puder começar. Olha, um trabalho feito pela Embrapa mostra que nós estamos perdendo praticamente um mês de chuva do verão. Essa é a história triste, né? E isso vem acontecendo, o setor está sendo impactado há muito tempo. Praticamente março, abril, ali você vem com chuvas menores, e isso impacta a maturação da cana. Então, você tem pureza menor, tem ATR mais baixo, enfim, não completa o ciclo. Alternativa que isso vem desde do passado, é você ter um pouco mais de cana. Você tem que ter de 3% a 5% a mais de matéria-prima para você garantir. Por isso que a produtividade é importante, né? Quando você tiver alguma queda, você vai manter o seu planejamento orçamentário. E se você tiver um excedente, você pode iniciar a moagem em março do outro ano. Então, essa flexibilidade, ela existe. Logicamente que depois o resto tem uma parafernália de como colocar água, né? Com vinhaça, aí tem a invenção total. Mas é muita disciplina no manejo correto da região que você tem, conhecer exatamente os ambientes que você trabalha, para que você tire ali a maior quantidade de biomassa por milímetro, né? É mais ou menos 10 toneladas por milímetro que você consegue eficientizar. Esse é o desafio. Aí, conforme você vai subindo, né? E aí eu acho que tanto São Martinho quanto Ativos, elas estão em latitudes maiores, né? O impacto pode ser mais grave, em função de que o ambiente lá são 4 meses de seca, podendo ir para 5, isso traz um problema muito maior. Quer falar um pouquinho, Bruno? Não, falo. Acho que, para complementar, eu volto no assunto da biodesenvolvimento que a gente está fazendo no CTC, que são variedades de cana para ambientes restritivos. Então, a grande evolução foi variedade de cana que consegue acumular ATR, que faz e tenha uma necessidade de água menor. Então, a gente tem algumas variedades vindo agora para o mercado que tem ajudado muito isso. Mas a realidade dos fatos, a gente pegou, ultimamente, o mercado usava os últimos 40 anos como clima médio. Essa realidade já não é mais. Então, a gente vai precisar também de tecnologia, de processamento de dados, previsão numérica de tempo, usar o pessoal do INPE para a gente fazer projeção de microclima. É onde a gente enxerga, porque tem 2 aspectos da chuva, né? Quando não chove é ruim para o canavial e quando chove a gente não colhe. Então, eu preciso saber exatamente o que vai acontecer em cada lugar. E eu tenho um processo que eu preciso plantar numa janela depois que choveu, eu preciso estar com o equipamento todo pronto. Então, eu vejo o nosso setor evoluindo muito forte em previsões tecnológicas de clima para a gente poder lidar com isso. Eu vejo como uma oportunidade. É um risco, mas tem uma grande oportunidade de a gente fazer desenvolvimento tecnológico em volta disso. Olha, assim, complementando aqui, acho que são duas vertentes. A primeira é a questão da variedade de cana, que realmente o CTC está numa velocidade grande para conseguir colocar no mercado variáveis que conseguem operar num solo uma questão de restrição hídrica. E a segunda é a irrigação, né? São Martinho tem um plano de irrigação, estratégico de irrigação importante. A gente já fez, grosso modo, uns 200 milhões de reais de investimento nos últimos anos, em áreas onde tem um ambiente C e D e E de terra, que quando tem uma questão de seca, essa cana sofre bem mais do que o ambiente A e B.
né? Então, é vital isso. Então, estamos no processo ainda, não tem muita coisa para fazer, ainda mais, mas tem, principalmente em ambiente E, dá para fazer alguma coisa. Mas, de fato, é que o Bruno falou, né? Quando você olha numa janela de 10 anos, 80% do tempo foi uma questão de menos chuva ou mais chuva na hora errada, né? Então, temos que lidar com isso, o setor está lidando com isso, mas é uma combinação aí de irrigação mais variedade. Legal. Agora falando um pouquinho aqui do mix entre o açúcar e o etanol, né, que segue aí sendo uma alavanca estratégica e aí eu queria saber de vocês quais são os fatores determinantes na hora de você decidir o mix, né, e como que a indústria está se preparando para cenários aí extremos, né? A gente tem acompanhado principalmente o preço do açúcar, então eu queria que vocês falassem um pouco, não só do açúcar, obviamente do etanol também, mas o preço do açúcar que mais foi impactado aí nas últimas semanas. Bruno, se puder começar. Eu acho que a indústria, nos últimos 3 anos, a gente não tinha essa decisão, né? Porque o preço do açúcar estava tão descolado, todo mundo ia para o Max Sugar e empurrava tudo que podia empurrar de açúcar ou até para o açúcar. Esse movimento que aconteceu é uma correção que foi muito forte, e hoje você tem uma paridade próxima do etanol anidro com a curva de importação do etanol disponível no mercado internacional, que é basicamente suprido pelos Estados Unidos e alguma coisa do Paquistão, para importação no Brasil. Então, hoje você tem um equilíbrio desse preço desse jeito. A tendência que a gente enxerga do açúcar, na nossa visão, é que nos próximos 2 ou 3 anos vai ter ainda uma certa oferta global, e depois a gente vai entrar em déficit de novo, e esse açúcar deve voltar a alguns patamares mais altos. Mas os próximos 3 anos são importantes. E tem que cuidar para o excesso de oferta que o etanol de milho, que está vindo um pouco mais rápido, não baixar esse patamar, e efetivamente vai baixar o patamar também da paridade com o etanol. Então, do jeito que a gente está enxergando isso, hoje o mercado está em equilíbrio, e a gente não enxerga hoje investimentos com margem e com retorno para ampliação de fábricas de açúcar ou novas fábricas de açúcar. Fabiano, quer complementar, por favor? É importante a gente ter em mente que assim, açúcar só vem de 2 lugares, beterraba e cana. Então, essa é uma coisa importante. O crescimento de produção, ainda de açúcar, no Brasil, né? Ainda tem potencial de crescimento. Em relação a mix, eu gosto muito de olhar a fixação, o hedge, né? Dado a volatilidade que a gente opera. Quando você fixa, você está determinando o seu mix. O hedge é uma amarração do mix e a amarração da sua margem. Uma outra coisa que flexibiliza, e eu não estou falando da indústria, né? Estou falando do economics, é a cana de fornecedor. Se você trabalha com volume de cana de fornecedor, você está no custo variável, você pode arbitrar entre as variáveis. Na medida que o etanol não te permite fazer isso, né? E talvez, oxalá, quando o SAF surgir, etc., né? Que a gente fica torcendo para logo aparecer, provavelmente vai ter uma referência de fixação de preço do etanol, que a gente não tem hoje. E aí você fica arbitrando anidro e hidratado. O hidratado é onde a turma faz receita, na antecipação, porque o anidro está contratado, então você não tem muita opção, você vai receber ali aquele 1/12. Fora isso, você vai na indústria e, para você ter a máxima rentabilidade, você tem que encher o ativo. Quanto mais você enche o ativo, inclusive com os 3% de cana adicional, menos flexibilidade de mix você tem. Então, ela não é uma equação pilotável se você está maximizando a rentabilidade. Essa é a minha reflexão sobre mix. E para você, Felipe? Olha, a gente tem 3 unidades em São Paulo que produzem açúcar. A unidade de Goiás é puramente de etanol. As unidades de São Paulo, dada a proximidade do porto, ainda é a vantagem a gente produzir açúcar. Porém, o que a gente está vendo nessa safra é que a conversão da cana em açúcar está bastante pior do que a gente imaginava, por conta do clima, efetivamente, né? Mas ainda assim, mesmo com esses preços mais baixos, né, a gente ainda tem uma vantagem da ordem de 10% em relação ao etanol anidro, em São Paulo, né? E agora, a grande vantagem, quando você pensa do ponto de vista de decisão, é a questão do hedge, né, como o Fabiano mencionou bem, né? Você consegue fazer hedge do açúcar hoje com uma certa liquidez para o ano que vem, né? Então, geralmente, o que a gente faz é até o início da safra, comecinho da safra que vem,
A gente faz entre 50% e 70% do hedge, do que é o teu mínimo de açúcar, e vai pilotando ao longo da safra como que vai o andamento dos preços de etanol, para tomar essa decisão. Legal. Bom, a gente já está chegando aqui quase no final do nosso painel, vai dar tempo ainda de fazer mais uma pergunta para vocês, tá? Quais os principais riscos e oportunidades que vocês enxergam para o setor diante da atual conjuntura internacional, né? Incluindo aqui as pressões regulatórias, as tarifas e movimentos aí de protecionismos em mercados? Bruno, quer começar? Não, acho que, primeiro, o Brasil é muito privilegiado, o setor é privilegiado. A gente tem uma demanda interna muito forte. Combustível do futuro veio dar uma base de consumo de etanol estrutural e a gente tem uma base boa para ir para fora. Eu acho que uma outra oportunidade, com os Estados Unidos fazendo contraponto com outros países, o que a gente tem sentido é que os países querem alternativas de fornecimento. Então, as discussões que a gente tem tido, eu acabei de vir do Japão e da Coreia, o que vocês conseguem me ajudar aqui para não ficar na mão de um cara só? E o Brasil tem essa relação um pouco mais amistosa com outros países do sul global, principalmente da África. Então, acho que é uma super oportunidade para a gente e engajar em conversas bilaterais de projetos de blending. Porque não são projetos que vão durar 1 ou 2 anos quando o etanol está melhor ou está pior, mas que a gente consiga outlets para poder fazer essa exportação de maneira estruturada. E aí cabe nós, da indústria, termos responsabilidade para garantir que aquele fornecimento vai ser dado durante o período. Então, eu vejo com boas perspectivas essa confusão toda que está acontecendo, porque para o setor sucroenergético de etanol brasileiro, inclusive o de milho, eu acho que tem muitas perspectivas positivas para frente. Eu complementaria, assim, a oportunidade está no tamanho da solução que o etanol, que é um fast track, pode representar para a descarbonização global. Então, essa oportunidade ela existe, o Bruno ressaltou bem, quer dizer, os mandatos dos países da mistura trazem uma demanda gigantesca, fora os veículos flex que a gente tem aqui no Brasil que não usam gasolina. A questão toda é como que a gente se apresenta como sendo um porto seguro, né? Há o desafio logístico, nós não estamos preparados para exportar etanol. Então, como é que a certificação, ok, né? Renovável, ok, mas como é que a gente se relaciona? Como é que a gente se vende, né? Como é que a gente tem representantes políticos com essa competência capaz de traduzir o que acontece aqui e lá fora? Se a gente não tiver essa capacidade, nós vamos ser uma promessa para o resto da vida, e a realização não vai ocorrer. Então, acho que nós somos responsáveis por esse caminho, né? Então, o risco, acho que é muito mais da irresponsabilidade que a gente não consiga atingir, porque a oportunidade, ela existe, ela é real. Olha, acho que assim, o maior produtor de etanol do mundo é os Estados Unidos, então é o grande concorrente do Brasil, né, quando você pensa do ponto de vista para colocar o teu produto lá fora. Só que o Brasil hoje é o etanol que tem a menor pegada de carbono, né? Então é um pouco do que o Fabiano e o Bruno falaram, assim, no momento que você conseguir ter uma articulação e explicar, por exemplo, para o Japão, que vai ter um mandato grande aí daqui a 5 anos para estar importando etanol, que o nosso etanol é um etanol com menor pegada, em vez de pegar um etanol dos Estados Unidos, que tem efetivamente ainda uma pegada bem pior do que o do Brasil, aí você consegue abrir um mercado importante. Agora, o grande risco, né, agora, do ponto de vista nos próximos anos, é a gente abrir esse mercado, né, de peito aberto para importar etanol dos Estados Unidos, né? O petróleo, do jeito que ele está, se começar a importar etanol para cá, a gente vai ter um problema, né, dado que você tem um volume grande de etanol de milho entrando aí nos próximos anos. Bom, queria agradecer vocês. Obrigada por terem participado aqui do nosso painel. É isso. Obrigada. Obrigado, Graziela.